O título da mensagem de hoje é uma pergunta: quem vai para o céu? E lendo a Bíblia Sagrada, vamos notar a demonstração que Jesus Cristo fez para que escolhamos qual será o nosso lugar futuro na eternidade. Capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então aqui está Jesus expondo duas situações distintas, convidando a entrar pela porta estreita e avisando do perigo que o caminho largo é espaçoso, mas conduz a outro fim diferente daquele que entra pela porta estreita. Os que entram pela porta espaçosa são conduzidos à perdição, e os que entram à porta estreita são conduzidos para o lugar que chamamos o céu. Agora, nós lemos na Bíblia que Jesus pregou e ensinou durante aproximadamente 4 anos do seu ministério público. E depois disso levantou homens que as retransmitiram à humanidade, e essa mensagem chegou até nós, tanto é que estamos hoje aqui transmitindo através desta rádio parte da mensagem que Jesus pregou, e como resultado seguinte, os próprios apóstolos também pregaram, que nós temos nos livros ainda do Novo Testamento. Então, ele dividiu o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo, para que não pudesse ser negada sua veracidade. Em primeiro lugar, vamos considerar à luz da Bíblia quem não vai para o céu, tendo presente uma posição bíblica que Deus não faz acepção de pessoas. De modo que temos aqui os conceitos emitidos na Bíblia para a exigência daquele que não vai para o céu, como também daquilo que se deve ser feito para ir para o céu. Repetindo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, temos aqui o ensino do apóstolo Paulo, seguidor de Jesus: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui está uma série de atos nocivos, impróprios, condenáveis, o que impedirá um dia a pessoa, quando deixar este mundo, entrar no céu. A pessoa pode ter agido um certo tempo da vida impropriamente, cometendo qualquer desses pecados aqui indicados. Porém, havendo arrependimento, mudança de vida, o tempo passado fica esquecido pelo perdão de Deus, e Ele nos considera no presente que estivermos vivendo. Outra passagem, que também é apresentada na Bíblia como impeditiva de ir para o céu, é o que está registrado no livro de Gálatas,
capítulo 5 e versículo 19 em diante. Diz o texto: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. De modo que a Bíblia se torna clara nessa colocação de não poder qualquer pessoa dizer, mas eu não sabia. Porque se você tomar conhecimento do que de Jesus ensinou em Mateus 7, 13 e 14, vai notar que um caminho é estreito e o outro é largo. Ainda outro exemplo de caminho largo, vamos assim dizer, está no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 21. E nós lemos o versículo 8, diz assim: quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E, finalmente, a última passagem de alerta que passamos aos nossos ouvintes. Está no livro do Apocalipse ainda, que fala que a pessoa, então, que não agir de modo diferente, ficará de fora. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade celestial pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, todas essas indicações que fizemos. Então nós temos, no capítulo 22, vamos ler do versículo 14 e 15, bem-aventurados aqueles que guardam as suas palavras, os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então lemos 4 passagens, que foram parte delas escritas pelo apóstolo Paulo, por apóstolo João, e eles sabiam o que estavam escrevendo. Apenas lendo as 4 passagens, já temos a resposta da maior importância da humanidade, e depois não venha dizer que não sabia ou que não entendeu quando leu. Agora, para quem não está acostumado a essas palavras, nós recomendamos o dicionário bíblico, que tem o sentido destas palavras. Se alguma delas não é inteligível para determinadas pessoas, é só procurar no dicionário bíblico ou mesmo num dicionário secular para ter uma noção melhor do sentido destas palavras. Agora vamos apontar, à luz da Bíblia Sagrada, quem vai para o céu. Preste atenção, porque gostaríamos que todos que nos ouvem estivessem enquadrados nessa condição. Quem vai para o céu são aqueles que se encaixam nas palavras de Jesus, como ele mesmo disse em João, capítulo 1, versículo 12.
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E no mesmo Evangelho, capítulo João 14, versículo 6, Jesus declarou: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui está já apontando a segunda colocação, mostrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao céu senão por ele. Já em Mateus capítulo 10, versículos 38, Jesus diz assim: e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E ainda outra palavra, Pedro endossa as palavras de Jesus, que diz em Atos 4, versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. De modo que, efetivamente, nós temos aqui Jesus como pessoa central, que nos pode conduzir ao céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai a não ser por mim. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E finalizando esta mensagem, dizemos aos nossos ouvintes que, caso vocês ainda não sabiam quem são aqueles que vão para o céu, e ouvindo esta mensagem, entenderam que não estavam entre os relacionados para entrar no céu, recomendamos humildemente que aceite o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor, como diz a Bíblia Sagrada. Se alguém crê em Jesus, como diz a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus disse: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, passou da condenação para a salvação. Então aí está morar no céu com Cristo, quando, na consumação dos séculos, você não precisa fazer sacrifícios, apenas crer na palavra que acabou de ouvir, que está na Bíblia Sagrada. E aí está, Jesus disse que todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E outro convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis, então, a felicidade, a salvação para as vossas almas. Amém.